E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo então eu quero dar algumas dicas para você que tem uma foto totalmente perdida, como essa daqui, ou piores ainda. Nessa foto aqui então estourei o fundo da foto. Aqui então a árvore ficou até legal, dá para recuperar, colocar algumas cores aqui. Ela também ficou com algumas partes aqui perdidas também, olha só, estourou tudo aqui. Mas, tudo bem, essa foto eu poderia simplesmente descartar, até porque eu tirei outra que ficou legal. Mas e se você tem uma foto que você tem que usar? O que você vai fazer? Então, o Lightroom, logicamente, tem coisas que vão te ajudar e eu vou te dar algumas dicas aqui então para tentar recuperar essas fotos. Beleza? Então é muito simples o que você vai fazer. Nesse caso aqui, eu estourei o fundo com a exposição errada no fundo, então eu venho aqui, ó, simplesmente faço isso. Show de bola, galera. É isso aí. Gostaram ou não? Que merda, hein? Claro que não é só isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma das coisas erradas aqui, então, logicamente, que é a exposição, né? Então nós vamos ter que corrigir isso de algumas maneiras, com algumas coisas diferentes, que a maioria das pessoas que estão começando com o Lightroom não entendem e não usam ainda. Eles param muito aqui, né? Quem está usando o Lightroom no começo, para aqui, ó. Vem aqui, não usa a curva de tons, no máximo vem aqui na saturação e pronto. A primeira coisa que eu sempre faço, gente, quando eu estou editando fotos de uma câmera profissional ou semi-profissional, é vir aqui e carregar o perfil da lente. Então ele vai carregar o perfil da lente e vai tentar corrigir isso. E nesse caso, olha o que ele fez. Ele piorou a situação, deixou ainda mais claro, mas pelo menos corrigiu a distorção da lente aqui, ó. Tá? Bem sutil, mas beleza. A primeira coisa que eu vou fazer então realmente é diminuir a exposição, tá? Vou diminuir a exposição aqui. Não vai ser muito, mas vou diminuir. Um pouquinho mais. Ok. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Para deixar um pouco mais quente aqui, porque era um dia quente, né? Então já melhoramos um pouco aqui já. Beleza. Eu vou aqui nos realces, né, que são essas partes mais claras da imagem, e vou diminuir, logicamente. Então eu consigo já ver alguma coisa aqui. Então vou diminuindo até que eu consiga mostrar bastante detalhes. Eu não preciso voltar tudo aqui não, porque eu estrago outras partes, tá? Beleza, então nas sombras também eu vou diminuir um pouco. Um pouquinho só. Nos brancos também vou diminuir, né, para eu tentar recuperar mais alguma dessas partes aqui. E os pretos aqui, nesse caso, eu vou intensificar um pouco para deixar mais claras essas partes escuras, tá? E na claridade eu vou diminuir também, tá? Não posso diminuir muito, porque senão dá aquele efeito estranho, então eu vou diminuir um pouquinho, tá? Um efeito que eu não quero aqui. Aí no desembaçar, sim, eu vou colocar um pouquinho mais, até porque ele vai me dar mais detalhes e vai mostrar partes que estão mais claras, deixando mais escuras, então. Tá? Então estou mostrando o que cada um que vai fazer nesse caso. Então nesse caso nós tivemos um efeito grande aqui, ó. Então, olha só como a gente já melhorou a imagem. Na saturação você pode saturar um pouquinho mais, mas nesse caso eu não vou, porque olha só, vai ficar muito facilmente saturado se eu exagerar aqui. Então aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos aquele efeito mate ou mate. Então eu vou subir aqui essa parte, tá? Então nas partes das sombras, as partes mais escuras, eu vou deixar um pouco mais clara. Tá aqui. E nessa daqui, então, eu vou deixar algumas partes aqui da imagem mais escura. Aqui, então, eu volto um pouquinho, para me dar um pouco mais de dinâmica aqui, um pouco mais de contraste, quer dizer. Tá bom? E aqui em cima, onde são as partes claras, eu vou abaixar, deixando um pouco mais escura. E aqui em cima eu volto um pouquinho, então, para revelar outras partes. Tá bom? Então você pode brincar com isso aqui. Se ficou claro demais algumas partes escuras como essa daqui, você pode voltar, recuperando um pouco do que tinha, ou pode exagerar ainda mais, tá? Nesse caso eu gostei aqui do que eu fiz, do que eu tive. Então, eu vou lá para baixo agora trabalhar com uma área que as pessoas não trabalham muito, questão de calibração aqui.
Nesse verde primário aqui, então, ele tem um matiz. Um matiz, então, é basicamente você mudar um pouco a tonalidade de uma cor, né? Ele vai mudando as cores. Isso que o matiz faz. Então, quando você vê a palavra matiz, ele vai de uma tonalidade de cor para outra, tá? Então, isso que ele faz. Então, se eu vier para cá, ele vai mudar o verde mais para o lado do amarelo, tá? Então não é isso que eu quero colocar ele um pouco para frente para ficar com um verde diferente aqui mesmo, tá? Então eu vou lá para frente, ó, porque é essa cor que eu quero alcançar. É essa cor aqui mesmo. Nesse caso, tá, gente? Nesse caso aqui. E a saturação, ela vai intensificar a cor que você escolheu aqui em cima. Então eu posso fazer isso para intensificar, ó. Então vai demorar alguns segundos para processar o que você fez. Aí nesse caso, ó, já comecei a alterar a pele dela. Então isso não é legal. Então eu vou voltar aqui. E talvez eu pegue só um pouquinho mesmo de saturação, tá? E nós temos o azul primário, então, nesse caso aqui, se eu colocar muito para a esquerda, ele vai ficar avermelhado. Ó, meio avermelhado. Então eu vou voltar um pouco sim, mas vai ser bem pouco. E vou aumentar aqui um pouco a saturação. Beleza. Então tem uma dica muito legal que é a seguinte. Para você alterar pele no Lightroom, você tem sempre que jogar com a cor laranja. A maioria das vezes você altera a cor da pele das pessoas no laranja. Aí nós temos o matiz, saturação e luminância. Qual que é a diferença dos três então? Matiz, como eu falei, você vai pegar uma cor e vai mudar a tonalidade dela. Então, por exemplo, vou aqui no verde, ó, onde tem verde aqui então. Se eu colocar para esse lado aqui, ele vai ficando um verde mais amarelo e aqui um verde mais escuro. Tá? Aí você vai ver qual que vai combinar então dos dois. Então eu vou colocar um pouquinho mais escuro. Aí sim, eu vou no laranja agora que é a pele. E eu vou mudar isso aqui para, olha só a pele sendo alterada, para uma cor mais parecida com a cor que eu quero. Se eu não conseguir aqui uma tonalidade que eu quero, eu venho simplesmente na saturação, ou seja, a força daquela cor, o quanto ela vai ser forte, né, ou exagerada, beleza, aí fica mais perto do natural, que realmente que é a cor original da pele dela, assim. E a luminância? A luminância nesse caso aqui, então, se eu aumentar laranja, por exemplo, nesse caso vai estourar algumas partes aqui, porque ele vai pegar as partes mais claras destas cores e alterar. Então, aqui seria legal que eu pegasse, por exemplo, o laranja aqui e diminuísse, ó. Só que o que vai acontecer? A pele dela também vai ser alterada, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no laranja, lá em cima, na saturação, quer dizer, no matiz, e vou colocar só um pouquinho para frente. E o amarelo também. E o laranja aqui na saturação, eu diminuo também. Aí sim eu posso diminuir mais um pouquinho o laranja. Bom? Beleza, agora uma coisa que eu posso fazer aqui, tentar fazer então, é a vibração, né? Para ter uma cor um pouco mais forte na imagem agora. Mas se eu exagerei em alguma coisa, eu posso vir e voltar, tá? Agora vamos ver então se o contraste pode ser alterado um pouco aqui. Bom, pessoal, tá aí. Eu não queria que chegasse aos 10 minutos, mas chegou. É basicamente isso. Aí agora vai uma questão de gosto mesmo. Se você gostou da edição, se não gostou de uma cor ou gostou. Então tá aí a foto. É a melhor foto do mundo? Não é, né, gente? Fazer o quê? Não é. Mas olha só, o antes e o depois. Antes e depois. Melhorou muito, né? Isso é inegável. Melhorou muito mesmo. Então espero que você tenha entendido essas dicas que eu dei aqui. Eu tentei fazer e dizer o porquê eu fiz, para que vocês possam ter esses conceitos e aplicarem também nas fotos que estão praticamente ok? Muito obrigado então. Tchau, tchau.